Boa noite, seja bem-vindo àquele que é provavelmente o melhor derby do mundo nesta segunda-feira, em que Portugal deu o pontapé de saída para os trabalhos, tendo em vista ao Mundial do Qatar. Comigo já tenho António Melo e Carlos Severino para ver estas imagens exclusivas da Federação Portuguesa de Futebol do primeiro dia de Portugal. Olhem aqui o cumprimento do Bruno Fernandes ao Cristiano Ronaldo. Meus senhores, António Melo e Carlos Severino, podem comentar comigo estas imagens que estamos a ver nós e quem nos vê lá em casa. Olha. Para já um ambiente de boa disposição, depois da grande bomba do Cristiano Ronaldo, parece que não aconteceu nada, parece que é porque a bomba do Ronaldo acabou por desviar... Olha agora aqui o abraço do Pepe ao António Silva. António Melo, ficaste satisfeito com esta forma como se cumprimentaram estes dois rivais, que agora são companheiros de seleção? Fiquei aqui, as rivalidades, mesmo não sendo uma seleção que eu apoio, não tem a ver com os convocados. Eu gosto de um ambiente esportivo salutar e saudável, como é óbvio. Tens lá três elementos do Benfica. Não tenho lá três, ali não estão lá três. Não. Três do Benfica. Não, mas do Benfica. Esse é um dos problemas, é que se discute sempre com os que são do Benfica e os que são do Sporting e depois, aliás, até há uma coisa engraçada no teu clube que até tem vice-campeonatos da Europa sub-17 da Seleção Nacional, porque estavam lá 7 outros jogadores. Mas vamos nos concentrar neste grupo, 20, isto é um clube da Federação agora, não é? Do meu ponto de vista. Agora ali Fernando Gomes a cumprimentar os jogadores. Gosto que as pessoas cumprimentem bem, não me parece é que o cumprimento entre o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo tenha sido propriamente muito efusivo e muito caloroso. Senti até algum... Se eu não estou totalmente turvo de raciocínio, não me pareceu que fosse um cumprimento muito amistoso. E a ideia com que fiquei é... falamos mais tarde, portanto, porque o Bruno Fernandes neste momento é o capitão do Manchester United e possivelmente não gostou muito do que aconteceu. Não vi assim uma grande boa disposição nesse cumprimento. Vi noutros, naquele não vi. Mas depois viste uma grande disposição nesse abraço do Pepe a António Silva, ele que é um dos 3 jogadores do Benfica nestes 26 de Fernando Santos. António Silva, Gonçalo Ramos e João Mário. Sim, cumprimentou as boas-vindas a um jogador que se vai estrear nesta equipa e, portanto, ele como capitão, como mais velho, tem a obrigação de receber bem os mais novos. Isso parece uma coisa normal. Olha, agora vamos ver outra vez esse cumprimento. Estamos a ver, olha agora é aqui. E então? Ficas com a certeza? Vamos falar mais tarde. Foi o que ele disse, mais ou menos, para ele. Pelo menos vão ter uma semana para falar até começar o jogo propriamente dito. Mas agora sobre este Mundial, já que vemos estas imagens do primeiro dia, falávamos precisamente destes 3 jogadores do Benfica, António, e nenhum jogador do Sporting, Carlos Severino. É verdade. Tal como tínhamos falado a semana passada, dificilmente algum jogador do Sporting iria ser convocado. Embora eu acho que, por exemplo, o Danilo, que não é propriamente um central, é um central adaptado, podia ter a companhia do jogador do Sporting, do Gonçalo Inácio. Do Gonçalo Inácio, exatamente. Do Gonçalo Inácio, que de facto é um verdadeiro central, não é? E penso que tinha lugar nestes 26. Infelizmente, nenhum outro jogador do Sporting, Sim, tirava-se o que não é português, não é? Selecionado. O Otávio cospe nos adversários e conhece mais um português, o Gonçalo Inácio. Não, a questão não é essa. A questão é para que, mim é. De facto, eu lamento que pela primeira vez não haja, a jogar uma fase final, não haja um jogador do Sporting. Isso também quer dizer muita coisa, quer dizer que a época do Sporting também não está a ser conseguida, e porque se tivesse a ser conseguida, com certeza que havia algum jogador do Sporting que estaria lá nos eleitos,
E, no entanto, a seleção é constituída por uma série de ex-jogadores do Sporting, que também estão lá para meu consolo, não é? A escola do Sporting também deixou marcas e tem lá alguns que passaram Pois é, por isso Portugal nunca terá uma seleção, porque tem sempre o consolo dos que são do Sporting, dos que são do Benfica, dos que são do Porto, dos que são daqui. Mas isso, portanto, isso é o Portugal desportivo. Não, isso é o Portugal pequenino. É pequenino, mas é o Portugal desportivo. É o Portugal pequenino, e até aquela ideia que já ouvi até muitos comentadores afetos ao Sporting dizer que depois os Benfica, não nesta agora, mas normalmente os jogadores do Benfica, se é do Benfica tem que ir porque é do Benfica. As pessoas depois têm memória curta e não sabem as coisas. Por exemplo, pouca gente sabe qual foi o clube que teve mais jogadores em 66 em Inglaterra. Quem foi o clube que teve mais jogadores convocados? Sem dúvida nenhuma. Não, senhor. É o que tu quiseres apostar. O clube que teve mais atletas, jogadores convocados para o Mundial 66 foi o Sporting Clube Portugal. Mas jogaram poucos. Bom, isso aí é outra questão. Mas não é aquela coisa que são do Benfica têm que ir, que há muito essa... Sabes que o Sporting tudo serve para atacar o Benfica, até isso. Tinha sido campeão nesse ano. Está bem, eu só estou a dizer que essa ideia de que os do Benfica têm que ir porque são do Benfica, há sempre esta partidarização clubística da seleção e, portanto, isto não poderá avançar. As pessoas acham que eu quando digo, dos Otávios e dos Pepes, que é por uma questão clubística, não é. Quando o Isaías foi cogitado para ir à seleção, eu escrevi que era contra. Sou contra. Eu sou contra a naturalização de jogadores para jogar nas seleções nacionais. Sou absolutamente contra. Sim, mas... Pronto, portanto não tem a ver com ser do Benfica ou do Sporting. Não acho que devam jogar. Pronto, ponto final. Qual é a relação do Otávio com a Portugalidade? Zero. Tá bem, mas zero. Não é o primeiro caso, nem há de ser o último. Mas por este não ser o primeiro, eu não tenho que defender. Eu não estou a defender nem este, nem os outros. Tiveste o Deco, foi o primeiro. Não foi o primeiro. Antes disso ainda houve o Lúcio, nos anos 60. Sim. Peço imensa desculpa, não era nascida nessa altura. Está bem. Ou seja, digo o primeiro do tempo moderno. Agora, o que eu gostava também de saber era a vossa opinião sobre isto que vamos ouvir agora. O Sporting precisamente não tem nenhum jogador na seleção. Ruben Amorim até desdramatiza, mas lá vai dizendo à boa maneira porque é que ele achava que Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio deveriam estar nos convocados de Fernando Santos. Portanto, eles têm que saber a qualidade que eles têm. Depois há uma escolha, e é uma escolha que envolve muita coisa. Os jogos, que tipo de jogos, que tipo de colegas têm, como jogam no clube, como não jogam no clube, e depois é uma escolha de uma pessoa que é o selecionador. E isso não tem que interferir naquilo que eles acham que eles são. Portanto, o Pote terá muitos jogos. Eu fui a 2 mundiais e não sou nem de perto nem de longe metade do jogador que o Pote e que o Inácio é. E isso é que eles têm que pôr na cabeça. São fases. E no próximo estarão lá com certeza, porque nós, como clube, não queremos estar sempre em 6º e em 5º lugar. Meus senhores, Ruben Amorim era metade do jogador que foi, do que é, melhor dizendo, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio, António Melo. No final da carreira do Pote e no final da carreira do Gonçalo Inácio, eu direi isso. Mas percebes Percebo que o treinador diga isto. O Ruben Amorim foi uma trinca. Foi uma trinca. Há uma série de jogadores, há muitos jogadores que não têm, não saltam aos olhos do espectador, mas saltam aos olhos dos treinadores. E o Ruben Amorim é um desse tipo de jogadores, como houve outros clubes que são jogadores que são muito importantes do ponto de vista do coletivo e do ponto de vista de como uma equipa joga. E às vezes a gente não dá conta disso. O Nelson Rodrigues dizia que o mais cego espectador é aquele que vai à bola e só olha para a bola. É o mais cego. E normalmente nós só olhamos, quando estamos a ver um jogo, seguimos sempre a bola. Os jogadores têm em média 2-3 minutos a bola nos pés e depois os outros 87 são mais importantes muitas vezes do que quando se tem a bola nos pés. E para um treinador, se calhar os jogadores são analisados por aquilo que fazem quando não têm a bola nos pés, porque isso é que é o jogo. O jogo é o que se faz quando... É que também quando se tem a bola, mas quando não se tem a bola é muito, muito importante. E o Ruben era um jogador desse calibre. Era melhor jogador sem bola do que com bola. Não sei, se calhar... Não, era um jogador posicional e era...
Se calhar não era um virtuoso como é o Mas o que é que Porto. pareceu a ti, Carlos, esta afirmação de Ruben Amorim? Acho que foi uma trinca no Fernando Santos, na minha opinião, porque ele, ao referir-se que Esteve os em 2 jogadores mundiais e era metade daquilo e era que- metade do que são, Pedro. aqueles 2 jogadores, quis dizer que, de facto, das duas uma. Há um excesso de qualidade tão grande que leva o Fernando Santos a não convocar a qualquer um deles, ou então o Ruben Amorim acha que foi injusto eles não terem sido convocados. Bem, eu também acho que há alguns jogadores que estão convocados que são metade do que foi o Ruben Amorim, mas não vou dizer nomes. Não vais? Não, Vai ficar então para ti. fica para mim. Dos 3 jogadores do Benfica que estão nos 26 de Fernando Santos, António Melo, quer saber é o que é que esperas de António Silva, Gonçalo Ramos e de João Mário neste Mundial do Qatar. Que não se magoem. A única coisa que espero é que não se alejem. De resto, não espero mais nada. E achas que vão os 3 ser opções reais de Fernando Não, Santos para tenho ideia que, fazendo aqui a minha declaração de interesses, que não sou de facto um apoiante desta seleção, por inerência daquilo que penso sobre esta federação e sobre o estado geral do futebol em Portugal, mas fazendo aqui uma condescendência, dando aqui uma colher de chá, falando tecnicamente do meu ponto de vista, que é só o meu ponto de vista, vale o que vale, acho que terão poucas oportunidades, não serão primeira opção, como penso que aquele que é para mim, o melhor médio que está convocado, também não será. E esse melhor médio, vou dizer o nome. Mateus Nunes é, para mim, o melhor médio que está convocado. E penso que não será opção. Mateus Nunes é o melhor médio português da Chegou-se a pôr a atualidade. questão se seria ele ou o Renato Sanches. Pronto, mas o Renato não foi. Não está, foi. Pronto. E parece Por que a opção, lesão, por que a tudo opção que seja. do Eu Fernando acho neste Sanches momento foi- o Mateus Nunes o melhor foi médio co- português. Foi correta. Precisamente Mas por causa não disso. acredito que vá ser opção. Não acreditas porquê? É uma convicção que eu tenho, que serão outros. Porque acha que as escolhas de Fernando Acho Santos que as serão coisas de outras. Fernando E tu Santos achas que será a serão opção? outras. Mas isso é a minha opinião. O Fernando Santos pode ter outra opinião. Achas que será a Eu opção? acho que o Mateus Nunes, de facto, deve ser a opção pela qualidade que tem e pelo jogo que acaba por provocar de trás para a frente, de tal maneira que marcou a diferença no Sporting e nota-se bem a falta dele. E eu acho que o Fernando Santos vai ter que fazer algumas mudanças em relação à equipa tradicional que ele costuma apresentar e que o Mateus Nunes pode perfeitamente entrar nessa mudança. E estes 3 jogadores do Benfica que estão chamados? Aí já tenho algumas dúvidas. De facto, se fosse eu o selecionador, eu punha o António Silva a jogar. A sério que punha. Punha o António Silva com o Rubem Dias. Os dois como centrais. Em relação ao João Mário, o João Mário é jogador para entrar de vez em quando e o Gonçalo Ramos, vamos ver. Para já foi uma honra para ele, com certeza, ser selecionado. Depois está a ser o melhor marcador do campeonato, portanto pode ser que tenha alguma hipótese de poder entrar de vez em quando para marcar a diferença. Vamos ver se isso acontece. Quem vai jogar de caras, meus senhores, vai ser Cristiano Ronaldo, certo? Isso com certeza absoluta. Pois. Que opinião têm em relação a esta entrevista que Cristiano Ronaldo deu a Piers Morgan, ao jornalista inglês, que será divulgada quarta e quinta-feira, 90 minutos de uma conversa sem papas na língua, direi eu, que agora já sabemos um excerto e, entre muitas outras coisas que já nos puderam dizer, diz que o Manchester United parou no tempo, que foi traído pelo clube e por Erik ten Hag, treinador que não lhe merece qualquer respeito porque também não o respeitou. Surpreendeu-te alguma coisa ou não te surpreendeu coisa nenhuma, António Melo?
não se trata de ficar surpreendido. Era bom fazer a cronologia deste tempo que passou desde o início da época até agora, com a chegada lá do Sr. Ten Hag a Manchester. Vamos lá ver. O Cristiano teve um infortúnio muito grande, que é uma coisa que mexe com qualquer ser humano, essas coisas são incontornáveis. A perda de um filho num pós-parto, não é? Pelo que sei, ele pediu ao Manchester United para chegar mais tarde e o Manchester acedeu. Acho que não há nenhuma controvérsia quanto a isto. Portanto, o Manchester acedeu a isto. Seguidamente, o Cristiano, por estar atrasado na preparação, passou a não ser uma primeira opção. Ao não ser uma primeira opção, o Cristiano teve comportamentos que vêm contra tudo aquilo que são os outros anos profissionais do Cristiano e não se comportou, a meu ver, de forma profissional. Abandonando o estádio, recusando-se a entrar, porque esta coisa de dizer não se faz pô-lo a jogar só 2 minutos, pô-lo a aquecer. Bom, eu já vi fazer isso a muitos jogadores e eu acho que não, lá está, não é o estatuto do jogador que pode permitir. Nós podemos dizer assim, isto não se faz ao Cristiano, mas o Cristiano, até pela experiência que tem, era lá dentro que resolveu o problema, não era abandonando. Acho que ele não esteve bem. Acho que o Cristiano se prejudicou muito. E neste momento, porque, vamos lá ver uma coisa, o Ten Hag quer ganhar. E se o Cristiano estivesse bem, o Cristiano jogava. Ou o Ten Hag não quer ganhar. Então o Ten Hag vê que tem lá um que lhe resolve e não o põe. Mas o Ten Hag é parvo? Não é parvo. Portanto, se não o põe é porque acha que tem alternativas melhores. E o Cristiano, que nunca esteve habituado, foi a ser segunda opção. E isso mexeu com o ego dele. E como é um indivíduo que tem um ego grande e tem todo o direito de o ter, não quer dizer que eu aprecie essa faceta do Cristiano, eu aprecio outras, muitas outras. O Cristiano neste momento está a forçar uma situação claramente que é ficar livre e sair do Manchester. O tempo de dar a entrevista toda a gente percebe. Vai haver uma paragem, vai haver um campeonato do mundo e vai abrir uma janela de transferências em janeiro. Portanto, a ideia é fazer um bom campeonato do mundo numa equipa onde ele sabe que ele joga, ele sabe que vai jogar, porque Fernando Santos dar-lhe-á sempre a titularidade, que as coisas lhe corram bem e que a seguir já tenha uma situação de ruptura absoluta com o Manchester United e possa escolher o seu futuro com a ajuda do seu eterno amigo Jorge Mendes e colocá-lo agora, se ele fizer um grande Mundial, ser colocado num clube para onde ele vá continuar o resto da sua carreira, que não sei quanto mais tempo será. Ele diz que no próximo Mundial ainda estará, portanto ele saberá das suas condições físicas, ele é que sabe como se sente, mas acho que neste processo parece-me pouco provável que tenha sido o Manchester United a provocar a queda de um ídolo destes. Não me parece, foi um investimento muito grande para agora, porque é muito dinheiro que está ali em causa e, portanto, não me parece que o Manchester tivesse interesse nesta situação. O interesse é do Cristiano. E, portanto, o Cristiano está a agir em conformidade com os seus interesses. Parece-me isto. Ponto final. Que opinião é que tens sobre tudo ponto isto? Final. Olha. Era o Cristiano Ronaldo, mas eu não posso atender. É som do telemóvel. Ele não gostou nada. António Peço imensa Mel. desculpa aos espectadores. É som do telemóvel. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Estás perdoado. Perguntava-te, Carlos Severino, que opinião tens sobre toda esta polémica que Para já está a abalar o mundo? fiquei um tanto surpreendido com toda esta polémica. Depois, porque ainda não percebi bem qual é o objetivo do Cristiano Ronaldo. Se o objetivo é sair do Manchester United, chamar a atenção... Achas que é possível voltar depois daquilo que já se sabe que ele disse? Não, eu acho que é impossível, depois daquilo que ele disse, é forçar mesmo a saída. Depois, chamar a atenção para o estado atual do Manchester United. Depois, não sei se ele sente que com esta entrevista vai trazer os adeptos para o lado dele.
os adeptos e inclusivamente os colegas. Isto quer dizer que o Cristiano Ronaldo, que é muito mais do que um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo é uma instituição, não é? Como todos sabemos. E só pelo estatuto que ele tem é que pode dar uma entrevista deste género, não é? Agora, o que é que vai sobrar desta manifestação que ele teve? Não sei o que é que vai sobrar, mas acho que é capaz de não sobrar muito de positivo para ele, por aquilo que disse, pelas pessoas que apontou, o que quer dizer que um clube que o contrate, não é, estará sempre de pé atrás em relação àquilo que é o comportamento dele. E é o comportamento que, pelo estatuto que tem, está bem, ele tem estatuto, é verdade, mas também não pode dizer tudo da boca para fora sem esperar consequências, não é? E de facto ele deve estar à espera de consequências. Fala-se que ele poderia vir para o Sporting, eu não acredito muito nessa situação, não vejo muito sentido em que isso aconteça. Agora, estou um pouco curioso em saber qual foi, na verdade, o grande objetivo de uma entrevista tão bombástica como ele nunca tinha dado na vida. E o Ronaldo foi sempre alguém que eu admirei muito, eu e milhões, que admirámos muito, que achámos sempre que ele tinha comportamentos um pouco demonstrativos de ter um grande ego, mas de qualquer das maneiras tinha comportamentos humildes, tinha comportamentos que de facto eram dignos e de facto desta vez teve um comportamento que fico curioso em saber qual é o partido que ele vai tirar disto, não é? Estou eu e está toda a gente, não é? E depois, isto em vésperas do Mundial, isto vai desviar as atenções todas da seleção nacional para o Cristiano Ronaldo. Ele vai sistematicamente ter os jornalistas todos de roda dele para saber mais coisas, mas acho que eu sei que o Den Haag veio a Lisboa de propósito, antes de começar a época, falar com o Ronaldo e conversaram sobre, e o Ronaldo falou-lhe na altura que tinha que ficar por causa de ter uma filha doente, e parece-me que nessa altura ficou tudo mais ou menos alinhavado, enfim, e agora de repente vem esta conversa de que eu não o respeito, ele também não me respeita a mim, e por aí fora, e não sei o quê. Realmente a sensação com que ficamos é que o Ronaldo quer mesmo sair do Manchester United, quer voltar costas ao Manchester United, e há uma coisa que eu compreendo, que ele aponta o dedo a determinadas pessoas. Agora, é que aponta o dedo ao Manchester United, isso a mim choca-me um pouco, porque na verdade o que é que aconteceu? O Ronaldo dá o grande salto na vida dele, o grande salto desportivo, no Manchester United. É de lá que ele vai para o Real Madrid, foi lá que ele conquistou a primeira bola de ouro, foi lá que, de facto, ele, pronto, com o Ferguson... Mas choca-te o quê? Ele dizer que o Manchester parou no tempo e que desde Alex Ferguson não evoluiu nada? Choca-me que ele ponha, de facto, em causa o Manchester United. Não é que o Manchester tenha parado no tempo, enfim, isso pode ter acontecido. O que é um facto é que não ganhou nada de especial desde 2012, ganharam Ganhou a Liga Europa. Sim, foi a única coisa. Mas o que me choca é que ele, pronto, pode falar nessas situações da paragem do tempo, não sei o quê, mas a instituição Manchester United devia merecer um pouco mais de consideração. Mas como é que ele diz que não respeita o Ten Hag, que foi traído pelo Manchester United, e aponta o nome de várias pessoas, e nós ainda só ouvimos um bocadinho destes 90 minutos. É verdade.
Como é que ele poderia defender o Manchester United quando diz tudo isto? Não consigo perceber qual é a tua ideia, desculpa lá. Não, a minha ideia é que uma coisa são as pessoas que lá estão, não é? E outra coisa é a instituição Manchester United. Isso eu estou de acordo com o Carlos. Portanto, a instituição Manchester United. Que essa é Esperas que ele nesses 90 minutos consiga defender essa instituição, é isso? Sim, como é óbvio. Não há nenhum jogador maior, só aqui nos nossos clubes, não há nenhum jogador que seja maior que o Porto, que o Benfica, que o Sporting. Não é, são clubes, são instituições. Depois há as pessoas que lá estão, que têm comportamentos mais espero que ele nesta entrevista defenda precisamente essa grandeza do Manchester United. E o Manchester United é um colosso do mundo, é um clube histórico do futebol mundial. E é o clube, como diz o Carlos, que lhe deu uma projeção internacional. Foi o Manchester United que lhe deu, e o Sr. Ferguson agora. E há o timing disto. Quer dizer, um homem com a experiência dele no futebol, só agora é que soube que o Manchester tinha parado no tempo. Então, e quando assinou para ir para o Manchester, não tinha percebido já que o Manchester tinha parado no tempo? É que parece uma coisa, parece que deixou de ganhar e por isso é que não ganha. Já era antes de ele chegar, aliás. O Cristiano, e parece também exemplo do Messi, mudaram de clubes e mudaram para outros clubes que tinham como objetivo, ao levá-los para lá, quer o Cristiano, quer o Messi, tinham por objetivo ganhar mais qualquer coisa que já ganhavam. Ora, na Juventus, o Cristiano Ronaldo não ganhou nada que a Juventus já não ganhasse. Nada. A Juventus já era campeã. A Juventus já era campeã. E já começou a perder campeonatos ainda com o Cristiano lá. E o Messi foi contratado para ganhar a Champions no PSG e até agora também ainda não a ganhou. Ou seja, eles não conseguiram noutros clubes, isto é só para defender que de facto os clubes é que são grandes, porque isto é tudo coletivo, não pode ser atrás de personalidades. Eles não catapultaram para os novos clubes, não levaram esses clubes a ganhar nada que eles já não ganhassem. Mas eu acho muito bem que ele aponta o dedo ao Den Haag e aos dirigentes, aos administradores, não sei quantos, mas que não se pode esquecer da instituição Manchester United. Claro. Só isso. É só isso. Sim, já percebi o teu raciocínio. Claro. Cristiano Ronaldo marca então este início de trabalhos da seleção, mas também há outro tema da atualidade que eu gostava de ver analisado neste melhor derby do mundo, que tem a ver com o fórum de treinadores que decorre na Suíça. Roger Schmidt marcou presença precisamente nesse fórum da elite da UEFA, realizado esta segunda-feira em Nyon. O treinador do Benfica foi assim o único representante do campeonato português neste debate sobre a atualidade do futebol europeu. Além do técnico dos encarnados, Paulo Fonseca foi o único treinador português a marcar também presença nesta imagem que vemos agora no ecrã. O treinador do Paris Saint-Germain também ali está, assim como o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, e lá está Erik ten Hag, técnico do Manchester United, também neste fórum de treinadores de elite da UEFA. À margem deste debate, Roger Schmidt falou aos jornalistas. O treinador das Águias diz que se o Benfica continuar assim, pode mesmo sagrar-se campeão nacional. Ainda assim, o técnico alemão avisa que ainda nada está ganho e por isso é preciso continuar a trabalhar. Diz Roger Schmidt que o Benfica não é invencível e que um dia acabará por perder, mas que acredita que quando essa derrota surgir, o plantel vai conseguir saber gerir a situação. Declarações de Roger Schmidt na Suíça, à margem do Fórum de Treinadores de Elite da UEFA. O Amorim não quis ir e o Sérgio Conceição também não. Foram os três treinadores dos três grandes de Portugal convidados e só o Roger Schmidt é que aceitou este mesmo convite. António, concordas certamente por tudo aquilo que sei do teu pensamento destas declarações de Roger Schmidt, que nada está ganho? Sim, um dia o Benfica irá perder, não é invencível. Não há equipes invencíveis, o Benfica um dia vai perder um jogo, e também acreditas, à semelhança de Roger Schmidt, que a equipa vai saber dar a volta por cima quando esse momento chegar? Penso que sim, pela saúde mental, essencialmente, que a equipa apresenta, saberá fazê-lo. Acho que sim.
Aliás, a parte mental é uma parte muito, muito importante, talvez se não a mais importante numa equipa de futebol, e eu acho que isso está bem trabalhado, acho que os jogadores têm isso bem sedimentado, mas obviamente o jogo de futebol tem 3 resultados possíveis: vitória, derrota e empate, e um dia o adversário poderá ser mais competente e vencer isso. Não, a questão é que o adversário não seja mais vezes competente do que nós. Portanto, aquilo que ele disse em Guimarães foi, de facto, demonstrou uma grande categoria, que foi que tinham ganho um ponto. Pois, não custa nada reconhecer, não custa nada reconhecer a superioridade aos adversários. A gente não tem, quando perde os adversários, não tem que sair a insultar árbitros e a acusá-los de serem deste clube e daquele e do outro, principalmente quando não há razões para isso. Mas tem a ver precisamente com o facto de estares confortável, António Melo, nesta paragem agora para o Mundial, porque 25 jogos sem perder, claro, 8 pontos de vantagem na liderança do campeonato. Claro, vamos lá ver. Isto é um interregno no campeonato de 5 ou 6 semanas. Digamos que é um campeonato jogado tipo o campeonato argentino, abertura e clausura, como eles jogam, não é? Acontece que quando chegarmos a dezembro... de férias agora, nestes dias. E pronto, quando chegarmos a 8 dias de férias, quando chegarmos a dezembro e retomarmos o campeonato também. E o começa... Sporting, o treinador do Sporting também foi de férias hoje. O campeonato vai começar igual para todos, ou seja, com o mesmo tempo de paragem. Acontece que o Benfica está numa posição confortável, porque vai começar um campeonato com mais 8 pontos que o segundo, e com mais 9 que o terceiro, e mais 12 do quarto. Portanto, tem não sei quantas jornadas para fazer e levam uma almofada de 8 pontos. Está numa boa posição. Agora, não quer dizer que volte com a mesma eficácia. Eu espero que sim, e acredito que a competência do treinador Roger Schmidt assegurará que a equipa não terá uma oscilação que permita que venha a perder essa vantagem, mas pode acontecer. Eu só espero que a irregularidade do Sporting realmente, com este período, com esta pausa, deixe de acontecer quando retornarmos, porque ainda ontem foi uma aflição, não é? O Sporting faz uma primeira parte fabulosa, podia estar a dar 5 ou 6, e depois faz uma segunda parte em que se retraiu, deixa o Famalicão reagir, ascender. Os adversários reagem naturalmente. Mas não era um campo fácil. O Ruben Amorim nunca lá tinha vencido. Não, eu sei, mas quer dizer, mas o Sporting, com aquilo que jogou na primeira parte, tinha condições para ter. Podia ter arrumado o jogo. Podia ter arrumado o jogo. E depois não se percebe aquela tremideira toda na segunda parte, e eu estava mesmo, o jogo durava mais 5 minutos e o Sporting... Os índices de confiança do Sporting neste momento não são iguais aos índices de confiança do Benfica, não é? Porque o Sporting tem trabalhado sobre algumas derrotas e alguns insucessos. E, portanto, quando as coisas estão a correr bem, se há uma situação como foi o golo do Famalicão... O Sporting sofreu 15 golos até agora. Sim, espera, mas o que eu quero dizer é que é natural que se instalem dúvidas numa equipa que não está confiante. Uma equipa confiante sofre um golo e não treme. Uma equipa que não está confiante sofre um golo e treme. É só o que se passa, não tem a ver com a qualidade. E tu que dizias que o Pote não fazia golos, o Pote vai na lista dos melhores marcadores de campeonato. O Pote marcou um golo de penalti. Não importa, tem golos feitos. Agora, já que falaste no Pote, falo do Trincão, que é um jogador que tu gostas. Se gosta, claro. Eu também gosto, mas achava que ele estava abaixo das possibilidades dele. Desta vez gostei imenso de o ver jogar. Acho que ele ontem foi considerado o melhor jogador em campo. Ele ontem, de facto, já esteve num nível parecido com aquilo que se espera do Trincão. Se o talento está lá num jogador, alguma coisa se passa para ele não ter rendimento. Mas não se pode pôr em causa um talento de um jogador. Não, depende. Se o jogador sistematicamente não joga aquilo que pode, e foi o que aconteceu com ele, ele sistematicamente não é aquilo que pode, é aquilo que esperas dele, porque às vezes não pode.
Às vezes no momento não pode, porque não estamos a falar de máquinas, estamos a falar de pessoas, nós não sabemos estamos a falar o que é que se passa. Um jogador que foi do Braga para o Barcelona, Pois não é? Porque não vão todos os dias jogadores do Braga para o Barcelona. Pois não. Exatamente. Então, não foi por acaso. Alguma razão, os senhores do Barcelona viram o potencial dele. Portanto, o potencial não se perde agora. E se ele jogasse circunstâncias, aquilo que jogou ontem, de certeza que tinha entrado na convocatória dos 26. mas se ele jogasse no Sporting de há 2 anos, o rendimento dele era melhor. Estás a perceber? Porque está sempre correlacionado com os outros e com o coletivo. As coisas não estão a funcionar no coletivo. Os jogadores... O futebol é maravilhoso porque há alguns indivíduos que se têm que entender, senão aquilo não resulta. Exato. Meus senhores, estavam aí a falar da mais os confiança das equipas e estava aqui a olhar para a nossa página 15 da edição de hoje do Jornal A Bola, em que temos aqui esta frase em destaque do Ruben Amorim, em que ele diz: não ensino confiança aos jogadores, precisamente depois desse jogo com o Famalicão a falar desses falhanços e dessa tremideira da equipa. Portanto, vai um bocadinho em contra daquilo que vocês também diziam aqui, que é uma questão de confiança, António, também que se passou nesta equipa de Sporting. Claro, quando as coisas não correm bem, nós pomos em causa na vida, é exatamente igual. Tu num jogo em que está a correr muito bem uma equipa e muito mal a outra, os jogadores daquela equipa onde está a correr bem fazem coisas que, se estiver a correr mal, não conseguem fazer. Sai tudo bem, porque a confiança, porque o mental está ao serviço do jogo. E portanto, se estás bem mentalmente, as coisas saem bem. Mas tu depois questionas-te, quando o Sporting foi campeão, tinha um plantel, se calhar não era tão bom como este. Ou seja, o Sporting tem um bom plantel. Não, com certeza que tem que ter um bom plantel. Não consegue materializar, porque é lá que tem que ter um bom plantel. Materializar o sistema de jogo que aplica sistematicamente. Talvez tenha um plantel curto, do meu ponto de vista. Tem. E falta-lhe claramente um matador. Mas falta-lhe claramente um matador. O Sporting, com o matador, ontem tinha marcado 4 ou 5 golos. Mas à vontade. Lá dentro da grande área. Isso é subjetivo. O Benfica não tem um matador. O Benfica não tem um matador. Agora toda a gente faz golos. Está bem, mas o Benfica tem. Deixa-me dar-te um exemplo. O Gonçalo Ramos é um matador. Não é um matador. É um matador. Não é. Está lá no sítio. O matador era o Cardoso. O matador era o Cardoso. O matador era o Acosta. O matador era o Jonas. Isso são matadores. Não é um matador. O Jardel. O Jardel. Esses eram matadores. Mas o Gonçalo é o melhor marcador do campeonato. Há muitas maneiras de ganhar, Carlos. Há muitas maneiras de ganhar. Eu dou sempre este exemplo. Tu pega no Campeonato do Mundo de 2014 no Brasil. Tu pegas nas principais seleções e vais sempre buscar referências de jogadores top. Vais à Holanda, tinhas o Robben, vais à Argentina o Messi, Portugal o Cristiano, o Brasil tinha não sei quantos, os Neymars e os não sei quê. E eu pergunto assim, e a Alemanha tinha? Alguém fala assim, o craque da Alemanha? Não. Mas aquilo era uma máquina de jogar futebol. Era uma equipe. E, portanto, esta dependência que nós temos de analisar o jogo sempre, pelo ponto de vista do craque, está ultrapassada. O craque tem que ser a equipe. Não se pode depender de um matador. Mas tu não podes matar a criatividade de determinados jogadores. Mas o Sporting tem jogadores com criatividade. Não podes matar. O Trincão é um jogador criativo. O Pote é um jogador criativo. Hoje em dia fala-se às vezes da área da formação, sim, em que os jogadores são formatados. Não é? Já não são criativos. Estamos a falar de coisas diferentes. São formatados. Estamos a falar de coisas diferentes. E realmente isso não pode acontecer sistematicamente, porque tirares a criatividade a um jogador que desequilibra. Carlos. Porque mas o jogador tem que saber. Ele só pode dar 2 toques na bola. Mas essa criatividade, essa criatividade, eu não estou a defender isso, essa criatividade tem que ser dada com objetivos, ou seja, o jogador que desequilibra não pode achar que sempre que a bola lhe vai parar aos pés o que ele tem que fazer é driblar metade dos adversários. Não. Olha, aquele exemplo que é assim, olha, é uma para ti, para te divertires, e 3 para a equipa. Faz 3 para a equipa e uma para ti. E se calhar o golo até vai sair daquilo que fez para ele. Mas o princípio é como 2 jogadores vão isolados.
junto ao guarda-redes, e há um que pode fazer o golo, mas ele tem muito mais possibilidades se fixar o guarda-redes e dar a bola ao colega do lado. E o que está... podia ter feito o golo. Pois, mas jogou mais pela certa. Porque o objetivo do jogo é ganhar, é fazer golos. A tendência há jogadores que só veem a baliza, não vêem mais nada. Ok. E se calhar há treinadores que preferem outro tipo de jogadores, não é? Sim, sem dúvida. Meus senhores, amanhã no Jornal A Bola podem ver tudo aquilo que foi dito em Nyon, nesse fórum de elite da UEFA, no qual Paulo Fonseca foi o único treinador português, como já aqui lhe disse que esteve presente, e o Roger Schmidt, o único representante do campeonato português nesse fórum em Nyon, na Suíça. Mas, nesta imagem que vemos agora no ecrã, mas daquilo que amanhã, do muito que podem ler, queria-vos pedir aqui a opinião sobre algumas frases que eu já tenho aqui, já tive acesso e gostava de saber a vossa opinião. Uma delas tem a ver com os árbitros portugueses. Disse lá, na Suíça, Roger Schmidt, sinceramente, acho que os árbitros portugueses fazem um bom trabalho, tenho visto ótimas prestações. Quero saber se concordam ou não concordam com esta afirmação de Roger Schmidt. António Melo. Ele ainda não viu nada. Mostrem nos campeonatos todos desde os anos 90 para cá, para ele ver o que é que são grandes prestações de árbitros. Não concordo. Não concordo. Eu já disse, eu defendo árbitros estrangeiros no campeonato português. Tanto é que não vou ao Mundial. Agora, ele também, obviamente, está a trabalhar num país, não ia dizer outra coisa. E está a ganhar, essencialmente, não é? Pois, vamos ver também. É uma questão vamos ver muito quando, importante. Mas, Carlos, concordas tu? Vamos ver quando ele estiver a perder. Não concordo. Não concordo, porque acho que ele está a ser simpático. Aliás, ele é uma simpatia de pessoa. Ele está baseado um pouco naquilo que acontece com o Benfica, não é? Que realmente os jogos têm corrido bem, o Benfica está a ganhar, está na frente, não teve realmente problemas nenhuns com os árbitros e, portanto, é a frase dele, eu respeito-a, embora não concorde, porque a arbitragem portuguesa, que, como o António já disse, se tivesse de facto grande valor, estava no Mundial do Qatar. E não está. Também já tivemos árbitros no Mundial do Qatar com arbitragens que não tinham valor nenhum, é bom lembrar. Não, mas está bem, mas a questão de fundo... E com árbitros suspeitos de várias... Mas a questão... a arbitragem... De vários atropelos. A arbitragem é um mundo... Tudo isto é um mundo. Outra da frase deles tem a ver com o mercado de inverno, meus senhores. Já lá vamos ao reforço do Sporting que já chegou e também quer saber a tua opinião, Carlos. Mas vamos agora à frase de Roger Schmidt sobre o mercado de inverno. Disse ele nesse fórum da Suíça sobre o mercado de inverno: temos sempre de fazer ajustes, mas, no nosso caso, não é uma grande necessidade. É esta a frase de Roger Schmidt sobre este tema que amanhã no Jornal da Bola poderemos alongar muito mais. Estou de acordo com ele. António Melo, estás à espera de algum reforço no sapatinho com a equipa do que Pai o Natal? Benfica tem? Eu acho que vai haver mexidas em janeiro, mais na questão dos empréstimos de alguns jogadores. Acho sinceramente. Os empréstimos estão tapados também. Calma, tem que haver aqui Os empréstimos podem não ser no campeonato português, podem ser prestados jogadores para outros campeonatos. A pior coisa que pode acontecer a um jogador é não jogar. O jogador tem que jogar. Acreditas que isso vai acontecer, não é? Acredito que sim. O não ser uma grande necessidade é verdade. Vai muito depender, e eu também acredito nisso, daquilo que vier a acontecer com o Draxler, porque se o Draxler conseguir recuperar agora desta lesão, ele estava já a ter indícios de facto um jogador diferenciado. O Draxler pode vir a ser um jogador muito importante e, portanto, pode ser um reforço que já está dentro do plantel. Da mesma maneira que acho que outros jogadores que, quando se dizia que o Benfica não tinha banco, lá está, é tudo mental, a gente está a ver um Chiquinho a subir de forma e a estar potenciado e a jogar de outra maneira, o Diogo Gonçalves... A propósito disso, tu esperavas que o Chiquinho fosse a aposta do Roger Schmidt? Sabes que eu nunca penso muito, Carlos, sinceramente eu nunca penso assim, o treinador devia apostar naquele ou no outro. Eu confio que ele está a semana toda a trabalhar com eles. Se ele dá oportunidades ao Chiquinho, alguma coisa ao Chiquinho
lhe dá a ver nos treinos. Não é porque uma questão de preferência pessoal. É porque o Chiquinho lhe dá algumas garantias e, portanto, ele está a usar os jogadores em função das garantias que ele não... Repara, o Ristić é um jogador que está tapado por uma época do Grimaldo a grande nível. Mas o Ristić vai jogar ainda. O Ristić vai jogar ainda, é um belíssimo jogador. Portanto, o Benfica, de facto, não tem uma grande necessidade de ir ao mercado. Uma necessidade, primeiro, se calhar há outras equipas que têm mais. Mas não quer dizer que não vá. O Sporting já foi, ainda não mas não quer dizer que não vá, percebes? Não quer dizer que não vá. Portanto, eu só lamento que de facto o Ruben e o Sérgio Conceição não tenham ido, e aqui mais uma vez. Estes jogadores são convidados porque trabalham nestes clubes. Sim, se o Roger Schmidt estivesse a trabalhar com todo o respeito a um histórico português como o Boa Vista, com certeza que não seria convidado. Portanto, os convites são também muito feitos em função dos clubes. E tenho pena que não tenham ido, porque aqui dentro fala-se sempre muito. E se calhar ali, na UEFA, estando ali, também podiam dizer várias coisas e levar um bocadinho a imagem do nosso futebol. Mas eu queria não queria deixar de dizer uma coisa e falar. Eu fiquei um bocadinho, enfim, atónito com as declarações do Sérgio Conceição esta semana sobre a postura dele, com os comportamentos e sobre aquilo que ele disse a propósito. Quando diz que eu tenho dinheiro, não preciso do futebol para nada e, portanto, se calhar tenho que ver, mas eu vou-me continuar a comportar da mesma maneira. Traduzido por miúdos é assim: como eu sou rico, não tenho que ser educado. Porque os comportamentos do Sérgio têm sido de muita falta de educação e são, ao contrário, na Europa do que são aqui. Porque na Europa, na UEFA, há outras... É diferente. Portanto, quando se diz... Respeitinho. Eu acho um bocadinho... acho um bocadinho dizer, eu sou rico, não preciso... eu sou rico, portanto, eu não preciso do futebol para nada, eu tenho dinheiro. Sim. E, portanto, eu vou continuar a ser como sou, em vez de fazer um ato contra vocês. Porque se eu me dissesse assim, não, eu sou assim, e tenho sido assim... por isto, e isto, e isto, e isto, e isto. E vou continuar a ser assim quando se passar isto, e isto, e isto. Não. Foi, eu tenho dinheiro, não preciso do futebol, portanto vou continuar a ser assim. Bom, dá a sensação que os ricos não têm que ser educados. Ou então, só são educados quando estão com os outros ricos. Que é quando estamos na UEFA. Portanto, sim, por isso lamento. E até porque, como o Sérgio, e como toda a gente diz que é muito frontal, possivelmente a frontalidade do Sérgio Conceição neste encontro teria sido proveitosa para Portugal. Provavelmente. Partilhas então da mesma opinião. Não vos vou dizer tudo aquilo que podem ler no Jornal A Bola desta terça-feira sobre este fórum de treinadores. Digo-vos apenas ainda que Roger Schmidt também disse que se sente muito bem recebido no Benfica e diz que os jogadores foram de uma grande entrega desde o início. E isso depois viu-se também nos resultados, não é, António Melo? Essa ligação fácil entre treinador e jogador deste Benfica. Sim, sabes que eu fui ver o primeiro treino aberto no Estádio da Luz e na altura não sabíamos, não é? Ele já trouxe uma ideia e percebeu-se essa ideia. E aquilo de levar 39 jogadores, que foi tão criticado, foi um dos segredos. E eu posso dizer aqui uma coisa: uma das pessoas que mais ajudou o Roger Schmidt, estou a dizer isto, não vou dizer quem me disse, mas quem me disse sabe, uma das pessoas que mais ajudou o Roger Schmidt, sabendo que não ia ficar no plantel do Benfica, foi o Pizzi. Foi das pessoas que mais ajudou o Roger Schmidt. Pois, mas não ficou. Mas ele já sabia que não ia ficar. Está bem. Eu só queria aqui defender um bocadinho o caráter, que muitas vezes as pessoas contam histórias e dizem coisas que não sabem. E, portanto, a recepção feita ao Schmidt foi feita por todos os que sabiam o que iam fazer e os que não iam fazer. Ou seja, isto quer dizer que o Benfica tem um grupo de homens, que estão comprometidos. Há compromisso dos jogadores com o clube, com o treinador e com os propósitos. Neste momento. Eu só estou a falar deste momento. Sim.
Só estou a falar desde que começou a época. Ok? Não me parece, por exemplo, que o Porto até que não está a fazer uma época como esperava, mas eu também sinto nos jogadores do Porto, mesmo quando as coisas correm mal, que há compromisso e que o Sérgio os obriga a esse compromisso. Os jogadores do Porto estão comprometidos com o projeto de futebol com o Porto, não tenho dúvidas nenhumas disso. E as coisas não estão a correr bem, portanto, eles não estão comprometidos porque está a correr bem. Sim. Eles estão comprometidos por uma questão de lealdade e de profissionalismo. É isto que eu vejo. E podes acrescentar que está a correr bem. Está a correr bem. Claro, porque se não tivesse a correr bem, no futebol, as coisas... no futebol, no futebol, na vida. Nós temos uma tendência no futebol a só dar méritos e tecer loas aos vencedores. E quem ganhou é o melhor. Mas só pode ganhar um. Pois é. O Klopp é mau treinador ou não é um dos grandes treinadores do mundo? Pois, toda a gente o Pepe Guardiola também é. Sim, mas só um é que vai ganhar. Só um é que vai ganhar. Não, sem dúvida, mas isso é a lei do futebol. Só um é que vai ganhar. É a lei do futebol. Por esta ou por aquela razão. É a lei do futebol. E nós parece que quando há insucesso, que as pessoas que são descartáveis já não prestam por isto ou por aquilo. É um exemplo. O Sérgio Conceição, que perdeu um campeonato com 7 pontos de avanço, foi o mesmo que foi depois ganhar um campeonato com 7 pontos de atraso. Com 7 pontos de atraso. E o Bruno Lage foi o mesmo que ganhou um campeonato com 7 pontos de atraso e foi ganhar esse campeonato e depois foi despedido. E no ano seguinte levava 7 pontos de avanço e perdeu o campeonato. Ou seja, deixaram de ser bons treinadores, deixaram de saber treinar, não. Há uma série de contingências à volta e muitas vezes, do meu ponto de vista, tem a ver com ou a direção dos clubes confia e apoia e está de olhos nos olhos e a confiar no seu treinador, ou as direções fazem jogo duplo. E muitas vezes as direções fazem jogo duplo. Tu achas que aconteceu isso com o Luís Filipe Vieira? Absolutamente. Tu chegaste lá. Pois. Há bocadinho estavas a falar que o Sporting contratou um jogador. Já tem um reforço tão longo, é o primeiro reforço do tão Sporting. longo, que tem 19 anos, não é? Que é trinco. Enfim, pronto, eu respeito, com certeza que é uma boa escolha. Vamos ver depois o rendimento do jovem, mas continuo a insistir que o Sporting precisa de um avançado centro, precisa de um matador, precisa de um jogador da área, precisa de um jogador que marque golos. E não vejo vontade por parte do Amorim em ter esse jogador. Não sei porquê. Se calhar o Amorim não quer ganhar, é isso? Não, é a teimosia dele. Ele não quer esse tipo de jogador. Mas não a ideia quer, dele. Não quer. Todos os grandes treinadores morrem com a sua ideia. O Amorim pode vir a morrer no Sporting, mas vai morrer com a ideia dele. Está bem. Porque é um grande treinador. Mas não está em causa. É um grande treinador. Mas depois, se o Sporting vai com 4 derrotas no campeonato, quer dizer... Mas quantos clubes queres que eu te diga que têm um matador e que vão com 4 derrotas no campeonato e não o ganham? Estás a perceber? Há várias maneiras de ganhar. A maneira como o Amorim quer pôr o Sporting a jogar e já pôs o Sporting a jogar, não. Ele põe o Sporting a jogar, não mas contempla a existência de um jogador mas desse. o Sporting depois Havia um não que é disse, nós estamos aqui é de um Pinheiro, lembras que era? Mas aqui um Pinheiro à frente, sim. Não era? Mas o Sporting depois não é consistente. Há treinadores que não são pelo Pinheiro, nem pelo eucalipto. Não é regular. Não é? Está bem, isso era o Paulo Sérgio, que está no Portimonense. Não, mas é uma forma de ganhar, ter um Pinheiro, estás a perceber? Ter um jogador tipo Pinheiro é uma forma de ganhar. Um bidon. Pronto, mas é uma maneira de... E trabalha um modelo de jogo, e trabalha e treina para esse tipo de estratégia. O Ruben Amorim não trabalha nesse tipo de estratégia, não é isso que ele quer. Está bem, ele agora tem este tempo todo, com esta pausa, ele já disse que é tempo para fazer uma retrospectiva do que aconteceu e projetar o futuro do Sporting. Eu só espero que o futuro do Sporting seja um futuro risonho, em que o Sporting não oscile tanto nos jogos como tem oscilado
e que de facto não nos pregue sustos como ontem, por exemplo, Sim. estava quase a acontecer. Mas sabes o que Só é, Carlos? espero É que nós adeptos que isso- todos, nós que isso não adeptos aconteça. todos, principalmente os adeptos dos clubes grandes, esquecemos de uma outra perspectiva que é, nós nunca pensamos que os outros também melhoram e que os outros também pensam. Não, claro que pensamos. Pois, é que Claro, o claro. futuro do Sporting ser risonho. O futuro do Sporting pode melhorar e não ser o risonho que tu queres, porque pode voltar a não ganhar, pode não ganhar o campeonato. Vai ser difícil, com 12 pontos de Percebes? atrás vai ser muito difícil. Não, este campeonato Olha, eu por creio falar muito dos outros difícil, melhorarem, porque não vai O atrás de nosso um, tempo vai está atrás de quase a três. acabar, mas eu queria só de saber aqui a tua opinião. Pegando nessa tua ideia dos outros melhorarem, o Benfica vai jogar fora, precisamente frente ao Carrasco do Sporting na Taça de Portugal. O sorteio foi Varzim. esta segunda-feira. Sim. Com o Varzim, cá está. Sim. Uma equipa que surpreendeu o Sporting e agora? Esperas que não surpreenda o teu Espero que Benfica? não surpreenda o não é? Benfica, porque o Benfica ganha o Varzim, com certeza. Agora, o Benfica apanhou um susto com uma equipa E nas Caldas como o Caldas, tiveste não até é? aos penaltis para Pois, conseguir seguir em portanto, frente, não é? vamos ver Portanto, cá está a melhoria que falavas dos outros. Claro, os outros também pensam, os outros também têm pernas, também correm, também querem. Nós podemos falhar as coisas, não podemos falhar é nos critérios e na atitude. Eu, como sócio do Benfica, o que eu não quero é que os jogadores não tenham atitude. Não tenham atitude e não tenham o compromisso de querer ganhar. E se tornem absortos no campo. Porque a bola pode não Mas tu entrar achas- agora. acabar, já não temos Agora, mais tempo para mais Mas tu conversa. achas que isso acontece Carlos, por vezes? achamos Por tudo vezes para a semana. acontece, Já por não esta dá ou por tempo aquela agora. razão. Para a semana há mais tempo para conversar, agora já não dá. Para a semana, é semana de Mundial, meus senhores. Pois é, para a semana começa o Mundial. António, não vais para A folga, sério? vamos ter que falar mesmo sobre o Mundial. O Mundial da Vergonha, o Mundial dos Mortos, o Mundial Vamos falar do sobre atropelo o aos direitos Mundial. humanos. Vamos jogar contra a Nigéria. vergonha. Vamos jogar contra a Nigéria vamos falar em sobre isso. Alvalade. Eles queriam continuar aqui na conversa, mas eu não tenho mais tempo para eles. Contra a Nigéria. No seu caso, obrigada por ter Nigéria. estado na nossa Do Zé companhia. Peseiro, Eu a eles amigo já lhes Zé vou Peseiro. agradecer a seguir. Fique sempre na companhia da nossa Bola TV. Obrigada, boa noite. Vocês, Nós somos terríveis. Ir uma taberna esta merda.